Boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Vamos continuar o nosso bate-papo. Nós fizemos live já tem 2 dias e hoje vai ser o 3º. Só que a live de hoje a gente vai ter um pouco mais de prática, por assim dizer. A gente vai falar de assuntos mais específicos que vão girar em torno ali dos traços de caráter, né? Então nós falamos bastante sobre o traço de caráter no recurso. Antes de ontem nós falamos sobre o traço de caráter na dor, e hoje a gente vai falar sobre algumas das evidências de um traço de caráter na dor, ou algumas consequências de um traço de caráter na dor, tá? Então, só para lembrar você, os traços de caráter, tá? Vou fazer um resuminho rápido aqui. Os traços de caráter se desenvolvem sempre na infância, lá nos primeiros 5, 6 anos de infância da criança, né? Desde a gestação até os 5 para os 6 anos. E nada mais são os traços de caráter do que calos emocionais, por assim dizer, que são formados para ajudar essa criança a sobreviver. A criança, quando ela nasce, ela não sabe de nada, ela não consegue nem sequer controlar o próprio corpo, tá? Então, é uma forma dela aprender a controlar o próprio corpo e, em função disso, ela vai aprender a ser um ser humano, a funcionar, a existir e assim por diante, tá? Então, a forma que essa criança vai aprendendo, conforme os problemas vão acontecendo, conforme os problemas vão aparecendo na vida dessa criança, os conflitos, os desconfortos e assim por diante, é que vai determinar, dependendo do período onde esse desconforto vier, se esse desconforto for repetitivo o suficiente para que essa criança sinta a necessidade de se moldar em torno dele, é que vai determinar quais traços essa criança vai ter, tá? E naturalmente, toda criança que sai da infância, passa pela adolescência, uma hora se torna um adulto e vai carregar essas evidências, vai carregar essas características junto com ele, como um adulto que tem características aí que foram formadas todas na infância, tá? Então, quando a gente fala de traço de caráter, nós estamos falando das evidências de como foi a infância dessa criança. E uma vez que a gente entende isso, a gente consegue entender que se essa pessoa tem traço X ou traço Y, é porque ela sofreu ali, ou ela percebeu algum desconforto contínuo, talvez até permanente, durante determinado período da vida dela, tá? Então, é assim que a gente consegue entender por que essa criança funciona de determinado jeito. Ela desenvolve esse jeito específico, a Lu aí, ó. Boa noite, Lu. Ela desenvolve esse jeito de funcionar específico para que ela consiga sobreviver e superar aquela dificuldade, aquele desconforto lá na infância, tá? Hoje nós vamos nos concentrar em 3 traços específicos, tá? Se você for olhar o nome da live, a gente vai falar um pouco sobre o sobrepeso, né? Então, o sobrepeso, ele é uma evidência de um traço na dor, e hoje você que está acompanhando essa live vai entender exatamente o porquê, e na próxima live nós vamos falar sobre o que fazer para sair dessa situação de sobrepeso, tá? Então, hoje você vai conseguir, do mesmo jeito que a gente fez as 2 últimas lives, hoje você vai conseguir entender o que acontece e o porquê que esse sobrepeso ele aparece na pessoa. Ah, Marcos, é porque come, lógico, mas qual é a razão? Por que essa criança ou esse adulto busca o alimento com uma frequência maior do que ele deveria? Para quê? Né? Porque fome todo mundo tem igual, a gente durante o dia sente um pouco de fome, come e mata a fome, mas tem pessoas que parece que continuam querendo matar algum tipo de fome. Por que que ela age assim? Por que que essa pessoa funciona desse jeito? O que é que está acontecendo na mente dela? Tá? Então, hoje nós vamos nos concentrar especialmente nos 3 traços que são os mais emocionais, tá? Se você estava comigo nas 2 últimas lives, a gente conversou sobre isso. Nós falamos que tem 2 traços de caráter que são mais racionais, mais frios, e nós falamos que tem 3 traços de caráter que pendem a balança mais para o lado emocional, ou que vão reagir mais por estímulos emocionais,
por assim dizer. O que isso significa? Como que a gente sabe a diferença de uma pessoa que ela é mais racional para uma pessoa que ela é mais emocional? A pessoa que ela é mais racional, geralmente ela vai agir, ou ela se sente motivada a agir, após ela chegar a uma conclusão racional, como se fosse uma continha de matemática. Ela faz a conta, se deu um resultado esperado, ela age. Se não deu um resultado esperado, ela não age, não importa muito como que ela se sente em relação a esse resultado. Mas o que esse resultado significa para ela? Se ela fez a continha ali racionalmente e viu que o resultado dele é benéfico, sendo desconfortável ou não, ela sabe que ela tem que fazer aquilo. Se ela fez a conta e percebeu que aquilo vai ser algo ruim para ela, então, boa noite, Érica, tudo bem? Se essa pessoa, ela mais racional, ela faz a conta mental ali, ela raciocina e chega à conclusão de que não vale a pena, mesmo que ela sinta vontade de fazer aquilo, isso é o ônibus, tá, gente? Mesmo que ela sinta vontade de fazer aquilo, por ela ser mais racional, ela segura aquela vontade e ela não faz. Já a pessoa emocional, a gente já vai atribuir uma característica para ela, que é o quê? A tal da impulsividade. Por que os emocionais, ou as pessoas que são mais emocionais, elas tendem a ser mais impulsivas? Tá? Por quê? Porque elas agem muito por causa da resposta emocional que ela tem. Se essa resposta, o estímulo emocional é muito positivo, ela tende a querer aquilo para sempre. Não interessa se faz bem, se não faz bem, se aquilo vai machucar ela depois, se não vai machucar, se vai fazer mal para ela. Não importa. Se momentaneamente ela sente prazer por aquilo, ela vai se apegar àquilo, por causa das emoções. Então ela deixa mais as emoções tomarem a direção. O racional, ele faz a continha mental e avança ou não. Já o emocional, ele não se importa muito com a razão, ele geralmente, fez bem, ele está se sentindo bem, vamos embora. Não, fez mal, ele está se sentindo mal, não quero mais, não importa se vai ser bom para mim ou não, tá? Então, para vocês entenderem, tá? Por isso que o emocional, ou os traços mais emocionais, eles têm uma tendência à impulsividade, porque quando algo é muito bom, eles não raciocinam muito, eles querem ter aquilo e pronto, acabou, não importa o que vai custar para ele. Tá? Então essa é uma grande diferença. Quais são os traços, só para a gente relembrar aqui, quais são os traços que são mais racionais e quais são os traços que são mais emocionais? Vamos lá, traço esquizoide, ele se desenvolve lá dentro do útero da mãe, não tem emoção nenhuma, não tem nada para ele reagir, ele simplesmente existe na cabeça dele, tá? Então é racional, é puro raciocínio, é lógica, é praticidade e assim por diante. Não tem muitos negócios de emoções, também não tem muito apego, porque geralmente ele está no útero sozinho, não tem como se apegar a ninguém, tá? Traço oral, gente, o traço oral ele se forma no colo da mãe. Então assim, ele se forma no carinho, no acolhimento, no quentinho, no confortável, no meio de um monte de sabor, de sensações. Então ele já é um traço mais que ele olha mais para dentro, ele vai levar em consideração muito as sensações, as coisas boas, os prazeres. Então o primeiro traço emocional, traço oral. E o traço oral é o primeiro que vai começar a se conectar com as pessoas e vai ter respostas emocionais ao fato das pessoas serem boas para ela, ou não serem boas e assim por diante, porque justamente o fato de algo não ser bom é que faz geralmente o traço oral chorar. Tá? Aquela criança recém-nascida chorar, né? Geralmente ela vai muito pelas sensações, até porque ela não conhece nada ainda. Traço psicopata, tá? O traço psicopata, ele é um traço mais distante. Lembra que ele vai muito pelo que as pessoas, pelas vantagens que ele tem? Então, se você traz vantagem para mim, eu gosto de você, vou permanecer na sua vida e a gente vai ser amigo. Se você não trouxer nenhuma vantagem para mim, não me interessa, não quero saber de você e assim por diante. Percebeu? É aquilo que a gente falou do racional. Eu faço a conta, se vai ser bom ou não, não me importa. Quer dizer, se eu vou gostar ou não, não me importa. O que me importa é se vai ser bom, se vai ser vantajoso ou não. Tá? E é com base nisso que eu vou tomar a minha decisão. E o traço psicopata, ele exemplifica isso perfeitamente bem. Tá? Então ele toma muito as decisões com base nas contas. Ele raciocina e fala, vale a pena ou não vale? Mas eu queria, não importa, mas não vale a pena, então a gente não vai fazer. Tá? Traço racional.
Quando a gente vai para o traço masoquista, a gente tem o traço que, apesar de ser diferente do oral, porque o oral ele expõe muito o que ele sente, o traço masoquista ele prende. Por quê? Ele tem medo de falar alguma coisa, lembra que ele tem medo de errar? Então ele tem medo de se expressar, de fazer alguma coisa e as pessoas não gostarem, ficarem com raiva dele ou magoados com ele e assim por diante. Por isso ele se fecha. Tá? Especialmente se isso já aconteceu no passado. Então, apesar de ele ser um traço mais fechado, só que ele só não fala, mas ele sente muito. Ele lida com a humilhação, ele lida com as expectativas, ele se conecta com as expectativas. Então ele também é um traço mais quente, tá? É um traço mais emocional. E quando a gente vai para o rígido, qual é a reação do rígido? A gente olha para o rígido, a gente vê que o rígido ele começa a fazer a separação entre o homem e a mulher. Então, se o rígido é mulher, então geralmente com as mulheres ele vai ser um pouco mais racional e com os homens ser mais emocional. Por quê? Porque o rígido está buscando o par. O rígido ele se forma enquanto a criança está ali buscando o par, seja com o pai ou com a mãe, dependendo do sexo da criança, tá? Então, o que isso significa? Se ele está buscando um par, então ele está sendo motivado também pelas suas emoções, tá? Então, ele também é um traço emocional, mas a gente pode colocar ele no meio, assim, que ele vai ser racional para algumas coisas, na hora de competir ele não se importa muito com as emoções alheias, por assim dizer, mas quando ele está buscando o par dele ali, ele vai ser um traço mais emocional. Tá? Então, até aqui ok, né? Vocês conseguiram entender que os traços emocionais são o traço oral, o traço masoquista e o traço rígido. E os traços que são particularmente mais racionais, eles são os traços esquizoide e o traço psicopata. O rígido também é, mas a gente vai deixar ele na parte do emocional agora. Por quê? Porque especialmente o rígido, o que faz ele ter essa questão do sobrepeso é a parte emocional dele, não a racional, tá? Então, a gente vai trabalhar com o rígido agora sendo emocional, tá ok? Então, aqui a gente já consegue entender o quê? A gente já conseguiu fazer a separação entre os traços de caráter e a gente já conseguiu entender o porquê que esses traços de caráter, inclusive, são separados entre racionais e emocionais. Agora, os racionais a gente vai deixar para um outro dia, para a gente fazer uma outra live e comentar as evidências de um traço mais frio quando ele está na dor. Hoje a gente vai se concentrar bastante nos emocionais, tá? Especialmente na questão do sobrepeso, tá? Então, vamos começar pelo traço oral. O traço oral é um traço que ele é impulsivo. A gente já atribuiu essa característica ao traço oral e não foi à toa, é porque de fato ele age muito em função do que ele sente. Ele sentiu, foi confortável, ele quer. Vocês já conheceram uma pessoa assim? Uma pessoa que ela às vezes ela mora num ambiente esquisito, que não é muito legal, um bairro meio feio e assim, e assado, e aí um dia você pega e vai com ela na praia, por exemplo. E a praia ela é bonita, tem um monte de gente bonita, tem um monte de carros bonitos, e tem um monte de coisas gostosas, tem água de coco, e tem a brisa do mar, e tem o barulho das ondas, e tem isso, tem som, tem música, tem os restaurantes. E essa pessoa fala assim, nossa, que vontade de morar aqui, nossa, dá vontade de mudar pra cá. Já conheceram uma pessoa que ela é assim? Ou o oposto, né? Ela chega num ambiente extremamente desagradável, um ambiente com clima pesado, assim, ela não vê a hora de ir embora, tá? Então, essa pessoa seria a representação de uma pessoa com traço oral. Por quê? Porque essa pessoa, você viu, ó, ela chegou num ambiente prazeroso e automaticamente na cabeça dela, pô, dá vontade de morar aqui. Por quê? Porque não é que faz sentido ou não tem a ver com fazer sentido ou não, dela fazer essa mudança, dela sair do emprego e fazer todos os movimentos que envolvem uma mudança de casa, por exemplo, né? Só que ela não pensa nisso, ela só pensa, nossa, como é prazeroso estar aqui, como eu me sinto bem nesse lugar, quero morar aqui, quero ficar aqui para sempre. Então, é uma resposta, um instinto emocional, ela toma uma decisão, óbvio que ela não necessariamente vai tomar a decisão, mas ela sente no íntimo dela que seria uma boa ideia. Tá? Então tem muita racionalidade nisso. E o contrário é a mesma coisa, aquela pessoa que às vezes ela vai num ambiente ruim, aquela pessoa que às vezes nem gosta de ir em enterro, esse tipo de coisa. Por quê? Porque ela fala, não, é muito triste, é desagradável, as pessoas estão tudo tristes, eu não quero esse tipo de ambiente, eu me sinto mal. Tá? Então aqui a gente está falando, exemplificando exatamente uma pessoa com pico aí de traço oral, por assim dizer, tá? Um exemplo aqui para vocês entenderem. E o que isso significa? Significa que essa pessoa ela reage muito
a formas de pensar, as ações dela, as reações dela tem muito mais a ver com as respostas emocionais que ela vai ter, tá? Se o enterro é desagradável, as pessoas estão tudo lá chorando, é um ambiente triste e assim por diante, eu não quero ir, pronto, acabou, você entendeu? Porque vai me fazer mal, eu vou ficar triste, eu não quero isso pra mim. Agora, se é uma praia, se é um ambiente gostoso, eu quero ir toda hora e quero até morar lá se for possível, tá? Qual que é a relação do traço oral, então, com o sobrepeso? Para a gente não fugir do tema aqui da nossa live, né? Desse bate-papo aqui. Vamos pensar assim, o traço oral, ele se forma no período em que a criança está se amamentando, né? No caso, a mãe está amamentando essa criança. O que acontece com essa criança? Por ela estar sendo amamentada, ou durante esse período, é muito comum que aconteça o quê? Imagina você que aquela criança, ela acabou de nascer, tá? Já falei isso lá na outra live, mas não tem problema, a gente vai dar uma palhinha aqui para vocês não precisarem necessariamente para isso estar lá, mas eu quero que vocês, se vocês quiserem, depois assistam também. Aquela criança, ela está tendo que lidar com um monte de sensações novas. Novamente, traço oral, sensações, tá? Então, emoções e sensações. Não tem muita racionalidade. Quais são algumas das sensações que durante esse período essa criança precisa ter que lidar? Vamos pensar assim, gases, cólica, desconfortos de vários tipos. A criança não tem autonomia, então se o mosquito pica, vai ficar coçando ali até parar de coçar, porque ninguém vai fazer nada por ela, ninguém talvez nem saiba o que aconteceu. Tudo quanto é coisas ruins que acontecem tanto fora do corpo dela quanto dentro do corpo dela. Por que isso acontece, Marcos? Porque antes ela recebia tudo ali pela veia de sangue, né, o cordão umbilical. Agora ela não vai receber mais nada pela veia, né, pelo cordão umbilical. Ela vai receber as coisas através o oxigênio através dos próprios pulmões, o alimento através ali da alimentação. Então ela vai ter que processar tudo, e aquilo tudo para ela é tudo novo, é tudo desconfortável. Até que se torne prazeroso, vai ser desconfortável, né? E geralmente a criança, quando está com cólica, ela chora, esguela lá, né? Fica lá esperneando, né? Só que o que acontece? Geralmente a mãe, nem sempre, especialmente se é uma mãe de primeira viagem, assim, que é o primeiro filho, nem sempre ela acerta o que a criança está precisando. Às vezes a criança está chorando por uma razão e a mãe não acerta. Só que na dúvida, né, entre o errar e o acertar, entre não fazer nada e o fazer e errar, geralmente as mães preferem arriscar, né? Que é o quê? A criança está chorando, a mãe não sabe exatamente por quê, oferece o peito, e a criança pega o peito, mama e fica tranquila. Já aconteceu? Não sei se tem alguma mãe assistindo aí, mas para vocês entenderem como que as coisas acontecem. Essa criança estava precisando do mamar? Não necessariamente, como a gente falou, talvez era um mosquito que tinha picado lá a perna dela, e ela simplesmente estava chorando, mas ela não tinha como dizer que era um mosquito, então a mãe achou que era fome, ou deu o peito para acalmar a criança pegou, mas o problema não era esse. Aqui eu quero que vocês entendam que começa a se formar com essa criança, novamente, o traço ele se forma através de desconforto e repetição. Então, quando esse desconforto acontece várias vezes, essa criança começa a entender o quê? Que a forma mais rápida e mais fácil de lidar com os problemas que eu não sei resolver é comendo, tá? Através do peito materno. E o peito materno, ele não é só alimento, né? Olha lá, ó, a Lu tá falando. Aí, ó, tá vendo? O peito materno, ele não é só alimento, ele vem nos braços da mãe, ele vem no colo da mãe, às vezes tem um cobertorzinho enrolado ali junto, né? A mãe canta ali, passa a mão na cabeça ali na criança, meringa com o cabelo da criança, chacoalha ela para um lado. Então, assim, a comida ela é simplesmente uma representação do acolhimento perfeito, tá? A comida, na verdade, naquele momento, ela é um símbolo de um acolhimento perfeito, ela é um símbolo de uma perfeição, né, da cura e assim por diante. Ou seja, eu resolvo os meus problemas usando o mamar, usando o colo da minha mãe, tá? Então, tudo fica muito junto. A criança não consegue separar uma coisa da outra. Não, mamar é para alimentar e o colo da mãe é acolhimento. Ela não sabe isso, ela acha que é tudo a mesma coisa, que o mamar, o colo faz tudo parte de um plano perfeito para resolver, ou pelo menos para postergar aquele problema que ela não sabe lidar, tá? Porque se for um problema que realmente for sério, ela não vai sossegar tão cedo, talvez depois ela volte a chorar novamente. Mas aqui eu quero que você entenda que existe uma relação direta, especialmente com o traço oral e a questão dos alimentos, a questão de comer, só que
aquele peito materno, ou o leite materno, ele tinha uma função de nutrir a criança, né? Só que a criança não sabia disso. Ela sempre se conecta à comida, o leite materno, ao colo, ao acolhimento. Então, o que acontece? Quando essa criança cresce e continua sem saber como resolver os seus problemas, geralmente, porque o traço oral ele tem essa característica de ser mais passivo, por assim dizer, né? O traço oral, ele é o traço que se forma no colo da mãe, ele não pode fazer muita coisa por si próprio, é a mãe que faz por ele, então ele é mais passivo. E por conta disso, geralmente pessoas que têm bastante do traço oral, especialmente quando estão mais na dor ou quando são meio imaturas emocionalmente, por assim dizer, elas tendem a ter uma tendência de quê? Tendem a ter uma tendência, enfim, vocês entenderam, né? Elas têm a tendência de ficar esperando, do mesmo jeito que a mãe ia resolver o problema dela, elas ficam esperando as outras pessoas resolverem os problemas dela. Elas não aprenderam a resolver sozinha, tá? E aí o que acontece? Só que durante essa fase, a mãe, às vezes a criança já está ali com 15 anos, com 12 anos, com 20 anos, já envelheceu, 30 anos, 40 anos, está adulto. E essa pessoa, ela continua esperando os outros resolverem para ela os problemas dela, especialmente os problemas emocionais. Talvez a conta ela paga, a casa ela paga o aluguel, ela põe combustível no carro, paga o IPTU, paga os impostos. Só que quando fala em sentido emocional, ela não sabe resolver. Igual aquela criança no colo da mãe também não sabia, ela dependia da mãe. E aí o que acontece? Quando essa pessoa ela está passando por esse tipo de situação, ou quando ela passa por um momento difícil na vida, que ela fica inundada de sentimentos ruins, de sentimentos tristes e coisas desse tipo, o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Instintivamente, qual foi o sinal gravado lá na mente dela? De que acolhimento e alimento andam juntos. Então, já que eu não estou sabendo lidar com os meus problemas, eu vou dar um jeito de me acolher. Como que eu faço isso? Buscando alimento. Só que, pasmem vocês, um adulto de 30 anos dificilmente vai buscar um peito para ele mamar. Por quê? Porque não faz nenhum sentido que aconteça isso. Então, qual que é a tentação, qual que é o caminho mais rápido para chegar a essa mesma solução? Através de um alimento que ele sinta que abrace ele. Lembra que a gente falou que o traço oral ele se conecta muito facilmente com comida? Então, ele vai procurar uma comida específica, uma comida que abrace ele em sentido emocional, tá? Comida faz isso por quanto tempo, geralmente? Por pouco tempo. Tá? A gente sabe que a comida ela não satisfaz, dá prazer por pouco tempo. Você come um doce que você queria, passa 15, 20 minutos, às vezes você já quer, se tiver um pedacinho a mais, você já quer ir lá pegar, porque já passou aquela sensação. Então, essa pessoa ela vai atrás de uma comida. Que tipo de comida, Marcos? Arroz, feijão, farinha, um copo d'água? Não. Essa pessoa ela vai atrás de uma comida que ela sinta esse prazer. Qual que é essa comida, geralmente? Geralmente, essa comida vai ser, às vezes, um sushi, se é uma pessoa que gosta do sushi. Às vezes pode ser um pastel de feira. Às vezes pode ser o hambúrguer lá do Zé do hambúrguer lá. Às vezes pode ser o dogão, que no Brasil é muito comum. Inclusive, às vezes dá saudade, a gente que mora no exterior, né? Tem que fazer aqui uns improvisados. Então, assim, são essas coisas que conectam a gente com as histórias da nossa vida, que conectam a gente com emoções boas, que dão essa sensação de acolhimento, tá? E geralmente são comidas bastante, bastante calóricas, com exceção ao sushi lá, o japonês, né? O japonês até que não é tão calórico, mas vocês conseguem entender o resumo e a ideia da coisa. Aquela pizza de 4 queijos, assim, tal, de pepperoni, pronto. Então, assim, vocês conseguiram entender, tá? Que essa pessoa, ela vai ter um instinto a buscar, ela sente aquele vazio. Ninguém está conseguindo cuidar das minhas emoções. Se ninguém está conseguindo cuidar das minhas emoções, lá no meu inconsciente tem o quê? Tem aquela informação escondida. Olha, lá atrás, mamãe cuidava da gente dando peito, alimentava, acolhimento e tal. E a pessoa simplesmente faz o quê nesse momento? A primeira coisa que ela faz, às vezes, é abrir a geladeira. Ela nem sabe o que ela foi fazer. Boa noite, Márcia, tudo bem? Então, ela nem sabe o que ela foi fazer na geladeira. Ela sempre, sabe as pessoas que abrem a geladeira para pensar? Esse é o traço oral, tá? É o instinto natural dele, ele tá entediado, ele tá
ele está preocupado, ele está angustiado, alguma coisa, ele está assistindo a televisãozinha angustiado lá, ele vai geladeira, armário, ele já abre a geladeira, não tem nada, ele vai pro armário, né? Ver se tem alguma coisa que ele possa fazer. Aí às vezes ele nem faz isso, às vezes ele já vai direto no aplicativo de telefone, olha lá o último pedido que ele fez e repete aquele pedido lá. Já aconteceu isso com vocês? Não, às vezes tá meio angustiado, deu uma vontadezinha de comer alguma porcaria. Às vezes é tarde da noite, né? Tá preocupado com outro dia, tá ansioso, aí dá aquela vontade assim, deixa eu comer alguma coisa assim, que tô meio uns sentimentos diferentes. Gente, esse é o traço oral quando ele entra na dor. O que esse traço oral ele está querendo? Ele sente que ele tem um problema, que ele não sabe exatamente o que é, também não olha para descobrir, por assim dizer, e ele tenta buscar uma solução rápida para aquele problema, que na verdade não é bem uma solução, é mais uma distração, que é geralmente o alimento, uma comida bem gostosa, uma comida bem prazerosa, geralmente uma comida bastante calórica, uma comida mais gorda, uma comida que vai trazer aquele abraço. Sabe aquela comida que você come, dá aquele abraço, assim, que você dá uma mordida e parece que tá te abraçando? É essa comida que o oral ele vai atrás, tá? O traço oral, a pessoa que tem bastante do traço oral no registro, que ficou com bastante desse traço no registro, ela vai fazer isso de forma instintiva. Agora, vamos fazer uma conta de matemática bem simplesinha aqui? A conta de matemática é mais ou menos assim, ó. Você acordou preocupado porque alguma coisa no dia anterior estava te preocupando, você foi dormir, não resolveu, não tinha como resolver, você acordou preocupado. Beleza, aí você toma um café, daqui a 1 hora e pouquinho você... Ah lá, eu tenho um traço oral, eu amo besteira. Especialmente o traço oral, ele gosta muito de comer porcaria quando ele está ansioso, preocupado ou entediado. São sentimentos ruins, tá? Tem problema, Marcos, comer essas coisas? Claro que não, desde que você não esteja tentando suprir alguma necessidade emocional, tá? Agora, se você está usando a comida para isso, aí é um problema, vai se tornar um problema com o tempo, tá? Então, assim, ó, o traço oral tá lá, aí ele tá preocupado, aí ele vai beliscar, ele comeu o pão lá de manhã, pão com ovo, pão com mortadela, ou pão com, sei lá, misto quente, e aí ele comeu, ficou feliz, beleza, foi pra vida, ou foi fazer alguma coisa. Quando ela dá ali uns minutinhos em seguida, que a pessoa fala assim, sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, mas você acabou de comer? Já tá com fome de novo? E a pessoa tá lá vasculhando uma bolacha, alguma coisa pra ele comer. É fome? Às vezes não, ele tá preocupado. Aí passa mais um tempinho, ele vai procurar uma outra porcaria pra ele comer. Tô com vontade de comer uma coisa gostosa. Geralmente é esse que é o papo. Tô com vontade de comer uma coisa gostosa. O que é essa vontade de comer alguma coisa gostosa? Eu preciso sentir um pouco de prazer porque tem alguma coisa aqui que tá tirando a minha paz, tá? E essa pessoa, ela vai repetindo isso ao longo do dia. Tá? Ela vai repetindo, porque ela não resolve problemas, ela nem sabe de onde que vem o problema, ela não sabe nem que problema que é. E ela vai repetindo, ela vai ali, ó, comendo. Ela vai, pega um doce na geladeira, daqui a pouco ela vai, pega lá um copo de refrigerante, daqui a pouco ela vai, abre um salgadinho, daqui a pouco ela vai, faz isso, aí almoça. Aí daqui a pouco ela vai, faz outra coisa, aí faz um lanchinho, aí pega outra coisa. A pessoa passa o dia inteiro comendo. Por quê? A comida que ela come, né, quando é a famosa fome emocional, ela supre aquela necessidade por alguns minutos, tá? Geralmente são poucos minutos, 15, 30, que seja, tá? Depois esse sentimento volta, porque aquele prazer ele vai embora e aquele sentimento volta. Então, se a pessoa fez isso e resolveu, o que ela vai fazer de novo? Ela vai buscar o próximo. E aí é natural o quê? Que quando essa pessoa começa a viver num ambiente ruim, um ambiente que fica causando nela esse tipo de sentimentos, que faz ela se sentir abandonada, que novamente, é a dor do traço oral, essa sensação de abandono, de que ninguém está cuidando de mim, de que eu estou sozinho, de que eu estou triste, que não tem ninguém para me ajudar e etc. Dor do traço oral. Toda vez ela vai atrás da comida. Vai atrás da comida, vai atrás da comida, vai atrás da comida. Geralmente é uma comida mais gordurosa, uma comida mais calórica para sentir um pouco de prazer. Tá? Para ver se esse prazer substitui momentaneamente aquele desconforto de uma emoção que ele não está entendendo. Gente, tá fazendo sentido para você? Às vezes eu começo a falar assim, e como é uma coisa que a gente está nos atendimentos falando, às vezes eu sinto que a cabeça dá uma vagueada. Então eu quero que vocês vão comentando para não, Marcos, pode ficar tranquilo que tá ficando bom, tá? A gente tá conseguindo acompanhar. E aí a gente vai acompanhando vocês aí, tá? E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, como vocês estão fazendo todas essas outras lives aí, tá bom? Então, quando a gente fala do traço oral, lá, está assim, muito sentido. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala do traço oral,
quando ele passa muito tempo sentindo essas emoções e reagindo dessa forma às emoções, a conta de matemática diz que ele vai começar a engordar. Por quê? Especialmente o traço oral. É aquela pessoa que não é muito chegada ao exercício físico, aquela pessoa que é mais... né, enfim, que vai tentando lidar, né? Quem entende um pouco aí mais daquela parte da ciência, mais até neurociência, né? Que é onde a gente já entra ali naquela pessoa que sente aquelas emoções pesadas, o estresse também contribui para isso, aquela pessoa vai lidando com aquela emoção por bastante tempo e assim por diante. Tudo isso vai favorecendo que essa pessoa vai engordando, o corpo dela vai, né? Vai piorando, vai entrando numa situação ruim. Por quê? Porque aquela emoção continua nela, ela não lida com aquilo, e a única forma que ela tem de resolver aquilo é comendo uma porcaria, comendo isso, comendo aquilo, tá? Geralmente começa a reparar, toda vez que a gente tá com vontade de comer uma porcariazinha assim do nada, por assim dizer, que na verdade não é bem do nada, mas a gente acredita, às vezes quer acreditar que pode reparar, às vezes tem uma preocupação, tem um desconforto, tem alguma coisa que a gente não tá gostando, só que a gente vai direto ali na geladeira, ou vai no armário, buscar ali uma porcariazinha, alguma coisa, uma pipoca, qualquer coisa, tá? Pra gente comer. Só que, bom, quem trabalha com nutrição, não sou nutricionista, mas é óbvio que quando você aumenta a quantidade de calorias todos os dias, porque você vive num ambiente ruim, pesado, triste, tendo que lidar com um monte de sentimentos ruins, não tem jeito. Aí o peso começa a subir. Aí você imagina uma pessoa que às vezes vem num ambiente ruim desse, de abandono, de estar sozinha, tem que, né, vamos falar de traço masoquista, né, cuidar dos outros. É natural que essa pessoa ela já vem para a vida já cheia, tá? Ela sempre briga com a balança, e aí ela emagrece um pouquinho, daqui a pouco ela já começa a sentir sentimentos ruins de novo. Talvez vocês até identifiquem isso, tá? Se vocês têm bastante do traço oral, como que a gente começa a perceber? Eu tava passando de boa na vida, a vida tava boa, tava maravilhosa, tava prazerosa, e basicamente o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa muito triste na minha vida que fez o meu mundo mudar, e de lá pra cá eu comecei a perceber que eu dei uma engordada. Já conheceram alguém assim? Tem gente que infelizmente acontece o quê? Casa e começa a engordar. Vamos chegar lá no traço rígido, mas o traço oral ele aparece nisso aí também, tá? O traço masoquista, todos eles. Mas aqui às vezes a questão é... Não, porque tá tomando anticoncepcional. Não é assim, gente. Tem um monte de gente que toma anticoncepcional e não engorda não. Às vezes dá uma inchadinha assim e tal, mas engordar não engorda, tá? Olha lá, vamos enviar live para as pessoas. Isso aí, façam isso mesmo, tá? Então, quando a gente entende isso, gente, quando a gente entende que o traço oral é um dos traços que faz a gente engordar, a gente começa a entender que todas as vezes que o nosso ambiente emocional, por assim dizer, ou as nossas relações mudam e a gente passa a sentir mais solidão, passa a se sentir mais sozinhos, passa a ter que lidar com constantes sentimentos ruins, pode ver que quem tem o traço oral ele vai começar a engordar nesse momento. E desse momento em diante ele vai ter muitos problemas. Se essa situação, se essas relações, se essas emoções não mudarem, essa pessoa vai começar a ter problemas com sobrepeso, tá? Quer dizer então que não adianta fazer dieta, Marcos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos falando que essa pessoa pode fazer dieta, ela vai conseguir emagrecer, só que se ela não resolver os problemas dela, assim como aquela pessoa que faz cirurgia bariátrica, por exemplo, e que depois volta e engorda tudo de novo, o que aconteceu? Ela resolveu o corpo, mas ela não resolveu o problema que estava aqui, ó. E aí, por ela não resolver aqui, o corpo ele vai voltar a evidenciar, lá, evidências de dor, é o nome dessa aula aí, desse bate-papo. Então, o corpo vai voltar a evidenciar que tem um problema ali, tá? Quando o traço oral engorda, significa que tem o traço oral na dor ali, que é o quê? O sentimento de abandono. O sentimento de abandono não necessariamente é de estar sozinho, mas é de que eu não sei o que fazer com as minhas emoções, não tenho ninguém para me ensinar, por isso eu começo a comer para ver se esse sentimento vai para longe de mim. Só que ele é momentâneo, tá? Eu já passei por essa fase, tá? Agora tô perdendo peso, tudo, já passei. E eu ia na Pizza Hut, inclusive, tá? Pizza maravilhosa deles lá. Só que a gente começa a entender o quê? Qual era o problema? Todo dia quase tinha que comer pizza. Por quê? Porque a emoção continuava ruim. O prazer que sentia de comer pizza hoje, quando era de noite, eu tava com vontade de comer pizza de novo. Por quê? Eu não tinha comido? Já tinha, mas o problema é que o problema não tinha resolvido, tá? Então,
a vontade de volta, tá? E aí você começa a ir atrás daquilo. Não, mas gente, mas eu só tô comendo isso e eu só comi uma pizza durante o dia. Tudo bem, mas só que todos os dias ali naquela mesma coisa. Então, chega um momento que o seu corpo ele vai começar a subir de peso, especialmente quando o seu ambiente relacional, as suas relações, quando o seu ambiente emocional, as suas emoções mudam por conta de um acontecimento chave aí na sua vida. Ah, quando fulano morreu, eu comecei a engordar. Quando eu passei, fui demitido, quando eu fali, quando eu me divorciei, quando eu tive meu primeiro filho. Enfim, aí a lista vai longe, tá? O traço oral ele tende a engordar. Sempre que acontece alguma coisa específica na vida dele que mexe com esse sentimento, que toca nesse sentimento ou nessa sensação de abandono, ele começa a se sentir sozinho, ele começa a não saber resolver as suas questões, começa a comer e ele engorda, tá? Qual é a relação entre traço oral e a comida? É só você pensar no ambiente onde ele foi, ou na situação que ele foi formado. Criança, bebendo, ou mamando ali no peito da mãe, recebendo aquele leite materno. Leite materno que naquele momento significava nutrição, mas também significava acolhimento. Por isso que a criança e o adulto depois faz essa relação de que comer me acolhe, comer me relaxa, comer tira aquele sentimento de dentro de mim. Tá bom? Até aqui, ok? Vamos para o próximo traço emocional. Lembra que o traço psicopático que deveria ser o próximo, nós vamos pular porque ele é racional, já falamos sobre isso. Então nós vamos direto para o traço masoquista, tá? Lembra que o traço masoquista, ele também é um traço emocional. Só que o traço masoquista, ele tem dificuldade de expressar o que ele sente, diferente lá do traço oral que ele expressa, ele chora muitas vezes, tá? Para evidenciar ali o que está acontecendo com ele, para que as pessoas cuidem dele. O traço masoquista, ele tem dificuldade de expressar o que ele sente. E por ele não expressar o que ele sente, as pessoas tendem a acreditar que nada de ruim está acontecendo com ele, tá? Se ele está sofrendo, mas está sofrendo calado, ele sabe, mas as pessoas não vão saber. Então o que acontece é o seguinte, as pessoas continuam lidando com ele como se ele estivesse bem. E geralmente o traço masoquista, a gente já falou lá na live de ontem, ele é um traço muito executor, ele tem muita disposição. E as pessoas quando olham o masoquista, sabem que ele tem disposição e que ele aguenta fazer as coisas por elas, inclusive. E elas começam muitas vezes a abusar desse masoquista no sentido que essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a exigir que o traço masoquista faça coisas para ele. Por quê? Está se sentindo bem, pelo menos ele não reclama de nada, e o traço masoquista está lá, xingando todo mundo na mente dele, reclamando de todo mundo, só que ele não põe para fora, ele não esboça essas emoções, ele guarda tudo para ele, tá? E aí o que acontece? O traço masoquista ele é um traço forte. E lembra que o traço masoquista ele se forma quando? Quando essa criança está tentando atender as necessidades, as expectativas dos pais, que nesse momento ali, por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, geralmente é o quê? Tirar a fralda, né? Que a criança já não faça mais as suas necessidades na fralda e aprenda a usar o piniquinho lá, depois o vaso e assim por diante. Então essa criança, ela aprendeu o quê? Já falamos disso nas lives anteriores. Ela aprendeu que todas as vezes que ela não conseguia atender as expectativas dos pais, o que acontecia com ela? Ela sofria, os pais brigavam com ela por ela ter feito cocô nas calças, por ela ter feito xixi nas calças, por não ter avisado eles, por não ter pedido para ir ao banheiro e etc. Então, a frustração desse traço era tão grande e a frustração que ele causava em outras pessoas era tão grande que para esse traço agora se torna muito importante, ou a necessidade de sobrevivência desse traço ali para ele evitar o desconforto dele é sempre se esforçar ao máximo para atender as expectativas alheias. Ok? Conseguiram pegar aqui a ideia? O traço masoquista é o traço que, especialmente quando ele está na dor, geralmente ele está tentando atender as expectativas de todo mundo. Se a mãe quer que ele fosse um veterinário, o pai quer que ele fosse um advogado, ele vai fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Aí, a Suende, perfeito. Ele vai fazer as duas faculdades ao mesmo tempo se ele tiver condições. E se ele só puder fazer uma só, ele vai fazer aquela desesperado para acabar, para ele poder fazer a outra com um sentimento de culpa. Por quê? Porque ele acha que ele não estar dando conta de atender uma expectativa alheia faz o quê? Faz com que ele deixe outras pessoas tristes e reviva aquele sentimento da infância.
Marcos, mas que isso tem a ver com o fato dele engordar, do sobrepeso? Você imagina um trator feito de lata, assim, com um trator que carrega toneladas de terra ou coisas do tipo, feito de lata, assim, de um material bem sem vergonha, de plástico, alguma coisa assim? Não imagina. Por quê? Porque antes de conseguir carregar uma tonelada, seja de problemas, seja de terra, seja de responsabilidades ou de expectativas, você precisa ter estrutura para aguentar carregar aquilo tudo. Então, o traço masoquista, ele evidencia o quê? Que eu preciso ficar cada vez mais forte. Tá? Eu preciso ficar cada vez mais forte. E a gente sempre precisa lembrar que toda vez que o traço masoquista lida com sentimentos ruins, mas por ele não expor, se ele tiver o traço oral, ele vai engordar pela razão do oral. Só que o quê? Ele trabalha muito para o outro, para viver atendendo às expectativas do outro, daquela pessoa que tem uma expectativa sobre ele. E o que acontece com ele, com os desejos e as ambições e as vontades e os sentimentos dele? Ficam abandonadas. Por quê? Porque ele coloca toda a energia dele em fazer para o outro. E como que isso acontece, Marcos? É simples, ele passa o dia inteiro resolvendo o problema para o outro, ele acha que tudo é responsabilidade dele, que ninguém consegue resolver sem ele, que ninguém dá conta de resolver o problema sem ele e assim por diante. O que isso significa? Significa que ele não pode descansar ou fazer as coisas pessoais dele, porque ele tem que estar sempre atendendo um problema alheio, tá? E as pessoas ao redor do traço masoquista geralmente estão sempre cheias de problemas. Por quê? Porque se a função dele é resolver os problemas dos outros, quanto mais pessoas com problema ele tiver, mais satisfeito ele fica. Qual que é o problema disso? Se você está gastando toda a sua energia resolvendo os problemas dos outros, quando tem os seus problemas e os seus problemas aparecem, eles ficam como acumulados. E ninguém vai resolver os seus problemas, então você fica abandonado novamente. Aí se você tem o masoquista e o oral junto, pronto, o oral já começa a engordar, e o masoquista precisando ser forte engorda, e o oral engorda mais ainda. E aí o traço masoquista, ele engorda por conta disso. Ele precisa ter um corpo que suporte carregar aquele peso, tá? Não é simplesmente a força em si. Ele tem força, mas ele precisa evidenciar essa força, tá? E o traço masoquista, a gente consegue perceber, geralmente são pessoas que lidam muito com o sentimento de culpa. Ela não fez a compra para a vizinha que quebrou a perna. Não foi ela que quebrou a perna da vizinha e nem ela da família da vizinha também. Mas a vizinha poderia ter pedido para o filho dela, para o genro, para o primo, para quem que fosse fazer a compra para ela. Mas o masoquista acha que é ele que tem que ir lá ajudar. E se ele não der conta de ajudar, ele fica se sentindo mal. Ele fica se sentindo culpa. Ele dá um jeito, ele deixa de dormir se for necessário. Ele estava precisando dormir, que estava cansado, estava precisando descansar. Não, ele não vai. Ele vai lá fazer a compra da vizinha, porque senão ele fica se sentindo mal. Então o traço masoquista, ele é o traço que mais administra a culpa, mais sente culpa, é culpa o tempo todo, não deu conta de fazer, não fez tão bem quanto deveria. Aí a pessoa pede ajuda dele, ele vai, ajuda, mas não resolve o problema da pessoa. Ele não acha que o problema está acima da capacidade dele de resolver, ele acha que é ele que é o problema, e aí ele acha que está tudo errado, e que ele precisa se esforçar mais para resolver os problemas dos outros, porque ele não deu conta de resolver. Então o problema é com ele, não o que aconteceu, o que era difícil. Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Então o traço masoquista, ele acaba sofrendo muito por conta disso. Ele não dá conta, além de ter esse monte de sentimentos negativos que ele não resolve, porque ele está resolvendo problemas de todo mundo, então esses sentimentos negativos ele lida com a comida, o traço oral, e ainda assim o traço masoquista ele precisa de forças, ele precisa de 2 vezes mais corpo, por assim dizer, para aguentar o tranco da vida. Excelente, perfeito. Tá? Então quando a gente entende isso, já vai começando a ficar claro pra gente o porquê que algumas pessoas começam a engordar em determinadas situações, tá? E especialmente o quê? Especialmente quando elas já tiveram um corpo magro. Tem pessoas que às vezes vêm a vida inteira mais gordinho. É sinônimo ou é evidência de que ela está sentindo dor do traço de caráter já durante bastante tempo, desde a infância. Tá? Lembra que os traços se formam lá na infância? Significa que desde aquela época ele está sentindo dor, tá? E não conseguiu resolver. Mas Marcos, e quando a pessoa era magra e de repente começa a engordar? É só você olhar o que aconteceu durante aquele ambiente, tá?
É só você olhar o que aconteceu durante aquele ambiente, durante aquele acontecimento ali, durante aquele período. Geralmente vai ter essas duas evidências, pelo menos, e logo nós vamos encontrar a terceira. Qual que é a primeira evidência? Ela começou a se sentir abandonada, começou a ter que lidar com sentimentos muito ruins, passou a ter um ambiente ruim para conviver, onde um ambiente onde as pessoas não ligam para ela, onde as pessoas não permitem que ela exponha as emoções, os sentimentos, onde as pessoas não estão nem aí para ela e assim por diante. O que isso significa? Isso significa que essa pessoa ela vai começar a descontar tudo aquilo buscando acolhimento, o peito materno, né? Acolhimento que é o peito materno, lá na infância. Quando a pessoa vira adulta, ela vai buscar o dogão da esquina, lá a pamonha do José lá do barzinho. Por quê? Aquele não é a comida nutritiva que vai servir para essa pessoa encarar o dia, é aquela comida que vai trazer primeiramente o prazer. Se vai ser nutritiva, se vai ser calórica, pouco importa. E quando a pessoa começa a perder peso, qual traço está sofrendo? Aí depende. Por quê? Lembra que a gente falou de traços mais frios? Tá? Os traços mais frios, por exemplo, o traço esquizoide, ele vai ter uma tendência a emagrecer quando ele está na dor. Por quê? Porque ele nem precisa de comida. Ele se fecha no mundo dele e ele nem sequer precisa de comida. E isso é uma evidência de alguém. Só que geralmente quem tem bastante traço esquizoide, ele quase nunca engorda, tá? Ele só, às vezes, está na forma normal e de repente ele começa a emagrecer demais. Tá? Também pode acontecer com outros traços, né? O traço oral, por exemplo, ele tem duas formas de existir, por assim dizer. Quando a gente fala do oral na dor que engorda, a gente está sempre sendo específico em relação ao quê? Ao traço de caráter oral que se formou com base no excesso. Desde o início nós falamos isso, que é o quê? O traço oral do excesso. Que basicamente é o quê? É o traço que ele mamou ou recebeu o alimento muito mais do que ele deveria, porque a mãe não sabia o que fazer e dava uma má achando que era esse o problema. Então ele mamou, consequentemente, ele mamou muito mais do que ele precisava. Por outro lado, a gente tem aquela criança que chorava e a mãe não ia atender. Por exemplo, aqui na Argentina eu já vi algumas pessoas falando que quando a criança começa a chorar, para ela não ficar manhosa, você tem que ignorar ela pelo menos umas 2 noites. Então a criança está entendendo o quê? Nada do que eu fizer será capaz de fazer alguém vir cuidar de mim. Logo, eu tenho que lidar com essa falta e pronto, acabou. Então, o jeito certo de lidar com o desconforto é não fazer nada e nada vai ser capaz de resolver esse problema. Tá? Então, esse traço, ele também, se o traço oral do excesso, ele engorda, porque ele vai buscar o excesso. Um pedaço de pizza não é o suficiente, porque o sentimento ruim está voltando. Então eu vou comer 2. Aí ele descobre o quê? 2 também não é o suficiente. A relação com a comida continua sendo negativa. Tem gente que vai para o excesso, tem gente que vai para a escassez. Exatamente, é o que eu estava explicando. Então, o traço oral do excesso, ele come um pedaço de pizza ou uma pizza, de repente ele já chegou no estágio de comer uma pizza inteira. E ele descobre o quê? Que o sentimento volta. Então ele acha o quê? Na cabeça dele, se eu comer 2 vai dar certo. Por isso que ele começa a engordar e às vezes ele vai engordar de um jeito absurdo. Tá? O traço oral, que foi aquela criança que não recebeu acolhimento, sentiu também o abandono, mas ninguém ia cuidar dela, ele vai sempre lembrar o quê? Que toda vez que eu lido com um problema emocional, não tem nada que eu possa fazer para resolver e eu também não quero nada. Entendeu? Porque é a relação que aquela criança fez com a forma que foi lidado ali durante a infância. Então a pessoa está triste, você vai oferecer uma comida para ela, ela não quer. Você vai oferecer isso para ela, ela não quer. Você vai oferecer aquilo para ela, ela não quer nada. E ela passa o dia inteiro sem querer nada, porque nada vai satisfazer ela, nada vai trazer para ela a solução daquele problema. Então ela rejeita tudo. E essa pessoa, a pessoa que tem o oral da falta, geralmente quando ela está na dor, ela também emagrece. Tá? Então, é por isso que é importante vocês fazerem análise corporal para vocês identificarem que tipo de traço vocês têm. Por quê? Porque pode ser que você fala assim, Marcos, mas você está falando que o traço oral na dor engorda, mas quando aconteceu determinada coisa comigo, eu emagreci um monte, fiquei até esquisito. E aí? Não está errado. Não, é porque talvez você tenha aí realmente o traço oral da falta. E aí na dor você vai evitar qualquer coisa. Você acha que nada vai ser capaz de resolver o seu problema. É aquela pessoa que quando ela está triste, você oferece 5 sabores de pizza para ela, ou de sucos, ou do que seja, e ela vai perguntar pelo sexto. Ah, mas não tem o de kiwi? Não, nem existe o de kiwi, entendeu? Mas era o que ela queria, porque ela acha que só aquele talvez fosse o que eu receber. Já que não tem aquele, também não quero nenhum outro.
aqui, entendeu? Acontece comigo, às vezes estou bem triste e não sinto vontade de comer. Exato, tá? Então pode ser que tenha aí o oral da falta, tá? Agora, você tem que fazer a sua análise caso você não tenha certeza do que aconteceu ainda, tá bom? Vamos lá, então vamos seguir aqui para o próximo. O próximo é o traço rígido. A gente já entendeu que o traço oral ele engorda pela sensação de abandono, de estar sozinho, largado, ninguém resolveu os problemas dele, nem ele mesmo. E o traço masoquista, ele resolve os problemas de todo mundo, mas os dele ficam acumulando, por isso que ele engorda também. Ele não tem condições de cuidar de si, porque ele está abandonado, ele está sempre cuidando dos outros, para os outros ele entrega tudo e para ele não entrega nada. E aí fica abandonado, qualquer coisa ele come, qualquer sentimento ele lida e aí ele vai engordando do mesmo jeito, tá? Especialmente se ele tiver o traço oral, ele engorda até 2 vezes mais rápido, por assim dizer, tá? Quando a gente vai para o traço rígido, o traço rígido ele tem questões muito interessantes e tristes ao mesmo tempo. Por quê? Porque o traço rígido ele engorda por questões muito específicas, todas elas ligadas ao quê? À sexualidade. Tá? O traço oral nós falamos sobre emoções, o traço masoquista a gente falou sobre expectativas, a necessidade de atender expectativas alheias, e o traço rígido ele está sempre conectado com proteção sexual, tá? A proteção dessa pessoa, tá? Quando é que essa dor, o que o rígido ele engorda? Lembra que eu falei então? Proteção da sexualidade, proteção sexual. Então, eu coloquei aqui, eu anotei aqui três pontos onde o rígido ele começa a engordar. Lembra que eu falei lá aquela pessoa que casa e engorda? Aí você já vai começar a entender o que aconteceu, algumas coisas que podem ter acontecido. Pode ser que ela teve que passar a se responsabilizar por muita coisa, masoquista. Pode ser que ela passou a se sentir sozinha, por conta dos sentimentos negativos, tá com saudade de fulano, que agora foi morar com o marido, e aí ficou longe da família, e sente muita saudade. Pode ser também. Mas muitas das vezes está relacionado com a terceira opção, que é do traço rígido, tá? O traço rígido tem 3 questões que estão em torno dele, e todas elas envolvem proteção sexual, tá? Ou proteção do que ele encara ser a sexualidade. Geralmente nós estamos falando de pessoas que sofreram algum tipo de abuso, tá? Nem todo abuso... Olha lá, boa noite, pérolas saradas. Boa noite. Nem todo abuso precisa ser o ato sexual explícito, né, do jeito que a gente imagina. Mas quando a criança percebe algum tipo de abuso ou sente algum tipo de abuso, de alguém que faz com ela algo que não deveria e ela sente alguma coisa que não deveria, muitas vezes o traço rígido ele se desenvolve aqui e ele traz essa percepção de que algo que aconteceu relacionado à minha sexualidade, relacionado à minha intimidade foi muito ruim, e eu preciso garantir que isso não aconteça novamente. Quando a gente fala do traço rígido, nós estamos falando de um traço que nasceu para ser competitivo, para ser o melhor de todos. E o que isso faz com o corpo, com a figura dele? Traz uma figura realmente atraente, uma figura mais sexy, né? Existe uma palavra lá, ó. Repressão também faz parte, nós vamos chegar lá, tá anotado aqui também. Então, quando essa pessoa, ela tem, por exemplo, foi vítima de abuso, ela entende que a sexualidade foi violada por ela ser atraente, por assim dizer, especialmente quando os pais dela ficam sabendo e põem a culpa nela, diz que ela que ficou provocando e assim por diante, ela entende o quê? A única forma de eu evitar isso que foi extremamente desconfortável, doloroso e assim por diante, é eu não permitir que as pessoas me achem atraente. Por quê? Da última vez que acharam eu atraente, fizeram algo muito ruim comigo e não foi legal, tá? Então, a minha forma de proteger a minha sexualidade, ou de me proteger de que isso aconteça novamente é, adivinhem vocês, engordando. Tá? Novamente, a gente sempre volta lá para o traço oral, que é basicamente o quê? Eu estou com sentimentos ruins e eu começo a não ser... desculpa, passou um carro aqui e me tirou a concentração. Eu estou com sentimentos ruins porque fizeram algo contra mim, não me protegeram, eu não sei aliviar esse sentimento e eu começo a descontar na comida ali, tá? E aí, naturalmente, isso me serve, porque conforme eu vou engordando e vou enfeiando o meu corpo, as pessoas que me achavam atraente começam a não achar mais.
E aí o que acontece? Isso serve de proteção. Então, embora é doloroso olhar no espelho e ver aquela pessoa que está acima do peso e assim por diante, etc., quando eu olho o objetivo, né, ou a função que aquele peso tem de me proteger, e eu estou sendo uma pessoa que agora não corre mais riscos, entre aspas, eu fico tranquilo. Ah, não sou bonito, tô feio e tal, mas pelo menos não tem ninguém fazendo mal para mim. Quando a gente olha para essa função do peso, por exemplo, se tratando agora do traço rígido, o rígido é muito ligado à sexualidade. A gente tem uma outra questão. Por exemplo, uma pessoa que foi ensinada a vida inteira de que sexo é só para reprodução, não é para sentir prazer, e que é imoral, e que não sei o que, e que não sei o que lá. Aí você imagina o rígido, por exemplo, que ele é a expressão, por assim dizer, ele é a expressão exata da sexualidade, né? Ele desenvolve, inclusive, quando essa criança começa a chegar ali começa a desenvolver o controle da sensação dos órgãos genitais. Então, é natural que o traço rígido ele tenha uma ligação muito forte com o quê? Ele tem uma ligação muito, muito forte com a sexualidade. E aí essa pessoa, naturalmente, ela exala a sexualidade. O traço rígido, quando você tem 30%, 40% de rigidez, ela quase que exala a sexualidade, até sem ela perceber, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa, naturalmente, também vai ter muita energia sexual. Só que todo mundo ensinou ela, por exemplo, que sexo é errado. E aí, como que essa pessoa faz? Bom, se eu quiser agradar a Deus, ou meus pais, ou quem quer que seja, eu não posso ter esse tipo de prazer. Esse prazer ele é impuro. Então, a forma de eu evitar de que outras pessoas me incentivem, de que outras pessoas se interessem por mim, aí eu vou ter que pecar, por assim dizer, né? Então, a forma mais fácil de eu evitar o pecado, porque eu tenho muita disposição sexual, mas só que eu não posso, porque Deus não gosta, por assim dizer, é eu também enfeiando o meu corpo e mandando embora todas aquelas pessoas que ficam atraídas por mim, que ficaram atraídas por mim em algum momento. Tá? Então, o que isso significa? Significa que todas as vezes em que eu tenho um rígido que ele ou teve a sua intimidade, a sua sexualidade violada por conta de um abuso, ou teve a sua sexualidade reprimida por conta de religião, por conta de questões aí envolvidas de religião, disso, daquilo, a gente tem um rígido que toda vez que ele engorda, para ele é vantajoso, no sentido assim, não é que é vantajoso fisicamente ou visualmente, mas é vantajoso porque ele fica livre das possibilidades. Bom, já que eu estou gordo, estou feio, então ninguém vai querer fazer sexo comigo, então ninguém vai querer abusar de mim. Tá? E quando a gente fala dessa questão de já que eu estou feio, ninguém vai querer fazer sexo, a gente entra no terceiro ponto do rígido. Por quê? O rígido, geralmente, ele tem muita energia sexual. Só que muitas das vezes o rígido está preso numa relação que ele já não tem mais aquele desejo, ele já não tem mais aquele estímulo para ser ativo sexualmente, que é um casamento onde não há respeito, um casamento onde não há motivação, não tem muita graça mais, perdeu aquela coisa interessante do casamento e aquela pessoa já não tem mais interesse em manter a sexualidade ativa com o parceiro. Se ela começa a se sentir atraída por alguém fora da relação, o peso ele vai servir como uma forma de repelir e tirar essa pessoa a possibilidade de ela trair o marido, por exemplo, ou a esposa e assim por diante. Então, a pessoa que, novamente, está envolvida ali com a religião ou tem uma questão de moral que diz que ela não pode, né, trair o marido, mesmo que ela está sentindo a necessidade, porque os rígidos têm muita necessidade sexual. Dentro do casamento não está sendo suprido, ele começa a olhar para fora, só que fora ele sabe que é errado. Então, o que ele faz para não correr risco de ninguém querer nada comigo e eu também não aceitar, eu vou ficar feio, porque daí eu espanto as pessoas, tá? Esse é um caso, quando o rígido está com muita energia sexual, só que o parceiro ou a parceira não está dando conta, tá? Então ele se enfeia para não correr o risco de trair o parceiro. E a outra questão dentro do relacionamento que isso pode acontecer, novamente, tá? É quando... isso, falando nas primeiras, que é quando ele não quer trair o parceiro. A segunda é quando ele não tem admiração pelo parceiro, tá? Então, o parceiro às vezes até quer, só que ele não quer também. Ele não tem mais admiração, na verdade ele não gostaria, ele acha que é desconfortável, ou por conta daquele abuso que aconteceu na infância, agora ele não consegue mais sentir prazer na relação. Então, toda vez que o marido tenta investir ali para ter a sexualidade,
ela confunde aquela sexualidade do marido com aquele abuso da infância e para frear o marido, fazer o marido não tentar mais, engorda, tá? Porque daí o marido vai parar de buscar, não vai ter mais prazer, não vai sentir mais vontade e assim por diante. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, gente? Tá ficando claro para vocês? Tá? Já faz tempo que eu tô falando do rígido aqui, eu não perguntei isso ainda. Fala para mim aqui se tá ficando claro, se tá fazendo sentido, se vocês têm alguma outras dúvidas, tá bom? E quando nós temos a terceira, isso, nós falamos, aí ó, show, perfeito. Então assim, a primeira é quando eu não quero trair o parceiro, e a segunda é quando meu parceiro tem interesse sexual, mas eu não tenho, tá? A segunda. E a terceira é quando o marido tem, ou a esposa, enfim, o parceiro tem interesse sexual, só que eu confundo o interesse sexual dele com o abuso que eu senti lá no passado. Então, toda vez que aquela pessoa vem para ter a sexualidade, a intimidade, para ela tá ali cheia de tesão, cheia de vontade, só que para mim o que eu estou sentindo é que ela está fazendo comigo mesmo que eu senti lá na infância. Então, essas são as três questões que podem acontecer dentro de uma relação, tá? Que faz com que casou, engorda. Às vezes, enquanto estava o namoro ali, às vezes, né, por conta de religião, ou de crença, ou do que seja, não tinha relação sexual, então não tinha esse risco. Só que a partir do momento que se casou, e aí naturalmente, né, é obrigatório ter, passa a ter dali para frente, então aquelas emoções que antes eu não precisava lidar, agora eu vou ter que lidar. E uma evidência de que aquilo começou a me machucar, começou a me incomodar e assim por diante, muitas vezes é isso. Nossa, fulano, você viu como que fulano engordou depois que casou? Você viu como que ciclano depois que casou engordou? Nossa, fulano saiu do trabalho, mudou de cidade, você viu como que ele engordou? Entendeu? Vocês já ouviram, eu sei que vocês já ouviram coisas desse tipo, se é que não aconteceu com vocês, tá? Então, é pra gente conseguir entender o quê? No primeira live nós falamos sobre os traços na dor, como que a gente entende um traço na dor. E depois a gente falou na segunda live como que a gente vê que os traços eles estão no recurso. Sobre o rígido no recurso a gente falou que ele tem muita energia sexual e ele gasta essa energia sexual. Só que aqui agora nós estamos falando que quando o rígido ele está na dor e não pode gastar a energia sexual, ele engorda. Tá? Seja porque ele não quer atrair o parceiro que não dá conta, seja porque toda vez que o parceiro se aproxima dele, ele se sente abusado por conta daquilo que aconteceu no passado e ele nunca resolveu, ou seja, de fato, porque ele tem medo de que outras pessoas abusem dele novamente por ele ser maravilhoso e assim por diante que os rígidos são, tá? Pelo menos no sentido físico. Tá? Então, por essas razões, o rígido engorda. O masoquista, quando ele é feito ali de burro de carga, tem que carregar todas as responsabilidades do mundo, porque senão ele se sente culpado. Tá? Então, toda vez que o masoquista começa a engordar, é porque naquele momento em diante, ou se ele já veio já gordinho desde a infância, porque ele sempre teve que carregar os problemas dos outros e automaticamente ele ficava abandonado. Quando ele fica abandonado, quem é que não gosta do abandono? O traço oral entra na dor e começa a engordar, porque ninguém está cuidando dele, ninguém está resolvendo os problemas dele, então ele vai buscar o peito da mãe, que já não existe mais, que agora virou o salgadinho, virou a pizza, virou o hambúrguer e assim por diante. Gente, hoje eu tô falando, hein? Hoje eu tô de parabéns, que eu tô aqui, ó, a garganta tá até... Como é que tá para vocês? Vocês conseguiram entender como que a gente identifica, então? Marcos, conheci uma pessoa que tá com sobrepeso. Ela diz que faz dieta, só que toda vez ela volta. Significa o quê? Faz dieta, alguém tenta existir, tá? Para ficar mais bonito e assim por diante. Geralmente é o rígido ali que tá querendo aparecer mais. Só que ele não cuida dos problemas emocionais que estão em volta dele. Então o que acontece? A hora que o rígido dá aquela enfraquecida, o peso volta. Tá? Geralmente são aquelas pessoas, e aí eu vou me incluir nisso daí, que, por exemplo, que tem o ciclo lá da academia, né? Que ele vai e fica 3 meses. A hora que ele começa a ficar bonito, ele para, porque ele não pode ser bonito. Por quê? Porque daí as pessoas vão se interessar por ele, mas ele não pode se interessar pelas pessoas, porque senão ele trai o marido, senão ele faz isso. Se for repressão religiosa, ele vai querer fazer sexo com a pessoa, né? Porque é uma coisa natural do ser humano, e aí ele sabe que Deus vai ficar triste com ele, então ele se enfeia novamente, porque ele não pode ser magro.
tá? E especialmente se ele tiver responsabilidades ali de outras pessoas para carregar. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, fica fácil a gente identificar. E é isso que eu quero trazer para vocês dia após dia. Nós vamos começar a ter mais lives aqui, né? E eu quero trazer isso para vocês dia após dia, de como que vocês vão começando a entender os traços de vocês em questões diferentes, tá? Esses 3 traços, o traço oral, o traço masoquista e o traço rígido, eles são traços que sim, eles vão ter uma tendência a engordar. Todo traço oral, rígido, masoquista na dor engorda? Não necessariamente, porque depende do combo de traços que ele vai ter. Por exemplo, Marcos Vinícius aqui tem oral, rígido e masoquista. Então, assim, é por isso que o Marcos Vinícius sempre teve problema com sobrepeso e agora não tem mais. Agora tá emagrecendo, tá ficando forte. Tá, os músculos começando a aparecer. Lara todo dia diz pra mim o quê? Lara diz pra mim assim, ó: nossa, o Marcos cada vez tá murchando mais. Não te reconheço mais. Tá até estranho. Não, mentira, eu não falei isso não. Mas assim, é uma forma de eu dizer para vocês assim, que o peso ele começa a ir embora. Quando você para de se responsabilizar pelas pessoas, quando você para de achar que você tem que dar conta de resolver os problemas de todo mundo, quando você para de esperar que os outros resolvam os seus problemas emocionais e passa a conseguir acolher e se acolher, se cuidar, olhar para suas emoções e administrar essas emoções, quando você pode ter liberdade para explorar e usar a sua sexualidade sem medo de ser abusado, sem medo de trair o marido, com admiração dentro do casamento, fala a verdade. Então, quando isso acontece, quando os traços eles voltam a ficar no recurso, que é o que a gente falou na live de ontem, o rígido pode competir, pode ser bonito, o oral pode sentir outros prazeres além da comida, pode ser acolhido quando ele precisa, o masoquista ele usa a força dele para os seus objetivos. É lá em casa. É isso, tá, gente? Então, quando a gente começa a ter evidências de recurso, o corpo ele vai murchar, é normal. E quando a gente começa a ter evidências de dor, ele começa a inflar, especialmente quando tem os 3 traços de caráter. E eu vou contar uma coisa muito interessante para vocês que estão aqui comigo, agora no finalzinho, vocês que ficaram até o final da live, tá? Eu sempre fui uma pessoa que assim, eu engordava muito fácil, de um dia para o outro assim, eu engordava, tá? Eu não sei se tem alguém na live aí que me conhece desde mais novo, mas assim, eu sempre tive problema com sobrepeso. Teve um período, acho, da minha vida que eu não estava acima do sobrepeso, mas foi um período bem curto, que eu nem lembro mais, acho que pelos 16, 17 anos mais ou menos, que eu não tive sobrepeso, mas todo o restante eu sempre estava ali acima do peso. E geralmente, quando eram situações específicas onde eu queria um pouquinho de acolhimento, onde eu estava cuidando mais de outras pessoas e coisas do tipo, eu estava acima do peso, tá? E aí olha só que interessante, especialmente quando eu viajava, eu ficava acima do peso, tá? Teve uma vez que a gente foi pra praia com meu pai, minha família, né? Meu pai era vivo ainda, fui pra praia, voltei de lá 3 quilos mais pesado. Tem uma vez que a gente foi lá pro sul da Argentina, voltei uns 3 quilos mais pesado também. Então, toda vez que eu tirava férias, que eu ficava com aquele sentimento de culpa, disso, daquilo outro, eu engordava. E assim, engordava assim, sem ficar, né, comendo um monte de porcaria. Normal, como todas as outras pessoas, eu engordava. Dessa última vez que eu fui pro Brasil, em fevereiro, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, eu voltei para casa e eu estava exatamente com o mesmo peso. E olha que eu comi, viu? Deus me livre, eu comi lá, viu? Arroz, feijão, linguiça calabresa, farinha, pimenta, tudo que vocês puderem imaginar de comida brasileira, que aqui obviamente a gente não encontra tudo que vocês puderem imaginar eu comi. Nossa, mas eu comi demais. E assim, aqueles dias você fica meio empanturrado, só que quando a gente foi bater a conta final ali, de chegar em casa, dar aquela primeira semaninha, né, de deixar o corpo dar aquela, né, tava igual. Voltei pra academia tudo normalmente e assim por diante. Um outro ciclo do traço oral, a pessoa que não pode emagrecer, tá? Entra na academia, como eu falei, eu era desses. Eu durante 3 vezes tentei entrar na academia e eu pagava 3 meses. Todas as vezes eu paguei 3 meses. Nem era 6, nem era um só. Era 3 para fingir que eu ia fazer direito. Chegava no final dos 3 meses, acontecia alguma coisa na minha vida, eu não podia continuar, voltava a engordar, tá? E dessa vez eu até comentei isso, né? Que eu entrei na academia em outubro, dia 18 de outubro, e sem perceber, dia 18 de janeiro, que faziam 3 meses que eu tinha entrado na academia, eu estava viajando para o Brasil. Então, fechou-se novamente a academia. Então, quando a gente chegou, eu falei, não, meu bem, a gente vai ter que entrar na academia o mais rápido possível para quebrar esse ciclo aí dos 3 meses. Por quê? Porque agora eu posso ser bonito. Agora eu posso ser magro. Então, não tem mais justificativa para isso. Agora,
Como que a gente faz para resolver essa questão do sobrepeso, uma vez que a gente entende tudo isso? Estejam atentos para a gente falar disso no próximo live, tá? Provavelmente será amanhã. Amanhã a gente se vê então. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Eu quero saber de vocês se vocês gostaram, se fez sentido, se vocês identificaram algumas coisas aí, perceberam algumas coisas. Pode falar da sua vizinha, pode falar do teu primo, do teu sobrinho, tá? Às vezes é muito mais fácil a gente encarar o do outro do que o nosso, não tem problema. Se você conseguiu relacionar de alguma forma, já tá perfeito. Você já vai sair daqui entendendo o que aconteceu. Seja na casa da tua cunhada, na casa dos teus parentes, na casa do fulano de tal, do ciclano, não tem problema, tá? Mas é importante que você entenda que algo aconteceu, frase lá do Elton Euler, algo aconteceu quando tudo aconteceu. Quando você começou a engordar, alguma coisa aconteceu, as pessoas talvez não saibam o que tenha sido, mas você já consegue imaginar pelo entorno. Fulano faleceu e engordou, pronto, já sabe que tem um sentimento ali. Fulano, isso, olha lá, eu tenho uma amiga que, exatamente, o Dr. Márcio Cardoso chegou agora, um prazer, Dr. Márcio, só que nós estamos acabando, se você quiser assistir, vai ter que assistir aí a reprise a hora que a gente postar. Sinto muito. Mas um abraço para todos vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, assim como dos outros, envia, gente, para o máximo de gente que vocês puderem aí, até porque ajuda bastante a gente. Capa da peste. Tu é doido, é? Eu vou explodir. A Siri acordou. Enfim, então a gente vai encerrar a live por aqui. Envie para o máximo de pessoas que vocês quiserem. Se elas não gostar, deixe elas não gostar, tudo bem, não tem nenhum problema, mas envie, tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau, bom descanso para vocês.